Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, esteja convosco, esteja no teu lar, amada e preciosa Ezer, mulher do plano original de Deus. Família abençoada, esposa zelosa, essência do reino, que bom que você chegou aqui. Nós estamos nos estudos que edificam aqui no Ministério Ezer. Este mês, nós continuamos falando, sim, sobre as mulheres que encontraram as suas virtudes em Jesus. Hoje, especificamente, nós iremos falar de duas mulheres estrangeiras, que não faziam parte ali da linhagem dos judeus, mas pela atitude delas, o coração dessas mulheres, elas alcançaram Jesus, e Jesus as ouviu e atendeu a cada uma delas. Hoje nós vamos falar, então, da mulher samaritana e da mulher cananeia, ou mulher cirofenícia. Mas antes de adentrarmos nos nossos temas em si, juntamente com a irmã Nívia, eu convido a irmã Evanilda para fazer essa oração inicial, dando abertura a esse estudo que edifica deste mês. Bem, irmã Evanilda? Amém, irmã. Paz do Senhor Jesus. Vamos estar orando, Pai. Glorificado, exaltado seja, Senhor, o teu santo nome. Em nome de Jesus, o teu filho amado, nós queremos render graças, louvores a ti, agradecer a ti em nome de Jesus pelo privilégio e bondade de mais, Pai, esta oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos como Maria aos teus pés, pegando a boa parte no qual nunca será tirada, Senhor, dos nossos corações. Que a tua palavra, Pai, venha estar cada dia mais escondida, Senhor, no nosso coração, Pai, para nos direcionar, nos conduzir, Senhor, pelos teus santos e benditos caminhos. Cobre cada uma, Papai querido, de nós com o teu sangue. Visita cada uma, Pai, que vai entrar, as que vão ouvir depois, Senhor, a live que vai ficar gravada. Que a tua palavra venha de encontro a cada necessidade, transformando, libertando, fazendo, Senhor, aquilo que te apraz. Eu coloco, Senhor, diante do teu altar, a vida da irmã Miriam, Senhor, que está na frente deste trabalho, ó Pai, com a irmã Nívia, Senhor, vai de encontro, Senhor, a vida delas, ó Pai, derramando do alto cada dia mais a tua sabedoria, a tua unção sobre elas, vai revestindo do teu poder, guarda, livra, Senhor, e a protege de todo mal, Pai, enquanto elas estiverem aqui, dando o ensino da tua palavra, eu creio que o Senhor já deu ordem aos teus anjos, Senhor, para guerrear em prol das causas dela, ó Pai. Que a tua palavra venha de encontro, Senhor, nesta noite, Pai, a cada coração. Visita, Senhor, em nome de Jesus, cada mulher que vai entrar, Papai querido, aqui, Senhor amado, nesta live, ó Pai, e que a tua palavra venha nos transformar. Espírito Santo de Deus, como nós somos gratos, Senhor, a ti, Papai. Que o Senhor venha nos limpar, nos purificar, tira toda distração, para que nada venha roubar, Papai querido, este momento tão glorioso de aprendizado da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco a vida delas diante do teu altar. Seja com cada uma em nome de Jesus. E muito obrigado, porque muitos dormiram, não acordaram, mas o Senhor nos agraciou, nos presenteou mais uma vez com fôlego de vida, para nós estarmos aqui ouvindo um pouco mais de ti, da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, que a palavra é gratidão, Pai. Assim eu quero orar, Senhor amado, certo da bênção, Pai, e da vitória sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmã Miriam? Deus abençoe, amada. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, mais um mês, mais um estudo que edifica, e vamos continuar com o nosso tema, mulheres que encontraram com Jesus e mudaram, mulheres que absorveram, que desenvolveram as suas virtudes quando encontraram com Jesus. Então, nós queremos agradecer aqui a presença de todas as mulheres que estão conosco no Ministério Ezer. São mulheres virtuosas, amém? Hoje eu vou falar sobre a mulher samaritana, uma mulher evangelista adoradora. Mas você fala assim, mas né, como que você fala que a mulher samaritana é uma mulher evangelística, que ela se escondia, que ela ia para o poço naquele horário que ninguém ia? Então, exatamente isso. Nós
estamos trazendo aqui com essas mulheres que encontraram Jesus, o que nós observamos, buscamos em Deus, que Ele nos revele o que essas mulheres mudaram quando encontraram com Jesus. Então, o nosso objetivo aqui é isso, é investigar e ter essa percepção, né? Então, a mulher samaritana é uma mulher evangelista adoradora, está lá em João, só tem esse registro desse acontecimento no Evangelho de João, capítulo 4, e vai do versículo até o versículo 40, até o versículo 42, então do 1 até o 42, né, fala que quando Jesus encontra a mulher samaritana. Então, eu vou ler só alguns versículos para que você acompanhe aí também. Então, o que acontece aqui, contextualizando essa situação? Jesus, ele estava vindo, né, enquanto o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia, batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e foi para a Galiléia. Então, essa passagem tem muita coisa boa para a gente falar sobre Jesus. Mas, assim, a técnica de evangelismo dele, o amor dele, o cuidado dele para pessoas que estão à margem, mas o foco aqui não vai ser especificamente Jesus, mas sim a transformação que ele fez nesta mulher. Então, fala assim, então ele saiu da Judéia e foi para a Galiléia, e eu amo esse versículo 4, que diz assim, e era-lhe necessário passar por Samaria. Então, eu amo isso porque a mulher samaritana estava vivendo a vida dela lá, do jeito dela. As escondidas, com os pecados delas oculto e outros nem tanto oculto. Ela fugindo das pessoas, ela se escondendo, ela ia lá no poço, no horário que era o horário mais quente, e de repente a gente olha na Bíblia escrito assim, fazia necessário que Jesus passasse por Samaria. Jesus poderia passar direto, poderia ir direto, nem precisava entrar em Samaria, mas aqui diz que era necessário acontecer esse encontro. E eu acho muito lindo isso, que fazia necessário ter esse encontro. Então, o Senhor, a mulher de Samaria, ela não tem um nome. E eu aprendi nos últimos dias, quando um personagem bíblico não tem nome, isso significa que pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa, né? Encaixa-se para qualquer pessoa. Então, a mulher de Samaria, ela não tem nome. Então, esse acontecimento aqui pode ser para mim, pode ser para você. De repente, você está numa situação difícil que você está vivendo, você está carregando muitos pesos, e o Senhor está querendo chegar em você porque Ele sabe da sua necessidade. Ele no coração está dizendo assim, é necessário passar por Samaria, é necessário passar pela vida da Ivanilda, é necessário passar pela vida da Nívia, olha como ela está vivendo, olha como ela tem um potencial, é necessário passar pela vida da Miriam, olha como coisas que eu tenho para ela e ela ainda não sabe, então é necessário. Esse estudo de hoje é para você que está ouvindo, é necessário passar na sua vida, é necessário que Jesus passe na sua vida. E Jesus foi e passou na vida foi de encontro à mulher samaritana. E aí, esse encontro está num poço, que está no versículo 6, que diz assim, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus estava cansado do caminho, então ele se assentou-se junto à fonte. Seus discípulos seguiram para comprar comida, e aparece uma mulher. E aí Jesus fala com ela, fala assim para ela no versículo 7, dai-me de beber. Olha que coisa linda, olha que coisa linda que o Senhor pede para ela, dai-me de beber. Então, Deus, o nosso Deus, Senhor Jesus, que era 100% homem, mas 100% Deus, olhou para uma mulher que estava se escondendo de tudo e de todos e pediu algo para ela. Isso mostra para mim, para você, que nós temos algo precioso. Nós temos algo essencial. Nós podemos
ajudar outras pessoas. Você pode dizer, mas eu não sirvo para nada, não, eu não sei qual que é o meu propósito. O Senhor está mostrando que qualquer um de nós pode ajudar, pode dar algo a alguém. Aleluia. Então, eu tenho aqui, amém, irmã, Deus abençoe, irmã Vanilda. Então, nós temos aqui, que a mulher, o Senhor fala, dai-me de beber, e só que nós temos uma situação, que os judeus não falavam com os samaritanos, né? E então, aí Jesus quebrou já esse paradigma, já quebrou esse tabu aí que tinha, e ela responde, ela começa a questionar, e isso mostra uma característica da mulher samaritana, que ela é uma pessoa que busca resposta, ela é uma pessoa que ela quer entender a situação. Ela não é uma pessoa que está apática no mundo dela, apesar de ela viver às margens, mas ela é uma pessoa que ela está procurando entender. Mas talvez, por ela viver às margens, ela não tem ninguém para responder para ela. Então, ela tem muitos questionamentos. Eu falo que ela parece um liquidificador. Tem um monte de coisa que ela colocou dentro dela e está uma agitação só. Porque quando ela vê Jesus, ela começa a colocar para fora todas as questões que ela queria, porque talvez ela estava tão à margem. Paulo fala assim, olha, mulheres, quando vocês quiserem saber alguma coisa, perguntem dos vossos maridos em casa. E a gente vai já ver, então, e nós vamos já ver que, no caso, ela não tinha marido, né? Então, como que ela ia perguntar? Então, quando ela encontrou alguém que poderia responder as questões dela, ela saiu falando tudo. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, ela começa a questionar. Como sendo tu judeu, no versículo 9, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que eu sou uma mulher samaritana? Então, ela já tinha um questionamento aí, porque eles não se falavam, e aí ela já começa a perguntar, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E aí Jesus tem a resposta, né? Só que Jesus fala para ela de uma forma que para ela pensar, irmãos, para ela começar a pensar. E eu entendi nessa passagem aí, na forma que Jesus aborda a mulher samaritana, e que ele abordou a mim, eu tenho certeza que ele aborda a Miriam e aborda muitos de vocês que vão estar nos ouvindo. Muitas vezes o Senhor, ele nos aborda, ele faz umas perguntas, ele coloca os questionamentos, um confronto, que é para você se tocar da situação que você está, para você entender a tua realidade, para você absorver o que está acontecendo na sua volta, mas principalmente conseguir enxergar Jesus nessa situação. E aí Jesus fala assim, no versículo 10, no versículo 11, Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, ou seja, o presente de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva. Então, qual que era a situação da mulher? Ela estava saindo no horário crítico, no horário quente, no horário que ninguém ia, porque ela já não queria falar com ninguém, ela estava às escondidas por causa dos seus erros, ela não queria ser julgada, ela não estava ali à margem da sociedade. E, de repente, um judeu vem e fala com ela, e ela questiona, por que você está falando comigo? E aí ele vai e pergunta para ela, né? Olha, se tu soubesse quem estava te pedindo, você ia me pedir, e eu iria te dar água viva. Então, o Senhor traz da realidade dela. Qual é a realidade dela? Ela tem sede. Então, ela sabe que é uma necessidade básica de ter sede. E ele vai naquela situação. Aí ela até fala assim, Senhor, tu não tens como tirar. Ela ainda está olhando em volta dela, ou seja, ele traz ela para essa realidade dela. Ela está indo no poço, ela está indo buscar água, então ele traz a mulher samaritana para essa realidade dela. E qual é a tua realidade? Aonde você está indo? Qual a necessidade básica que você precisa, que você está suprindo? E o que você talvez de importante não está observando? Então, a mulher samaritana ela tinha uma necessidade básica, que era a água. Mas Jesus viu que ela não tinha só essa necessidade básica. Ela tinha uma necessidade de além, que era da água viva. Por quê? Porque dentro dessa mulher estava uma inquietação muito grande que ela vai mostrar.
todas as inquietações ao longo, né, desse versículo, desse encontro. Então, aí, mais lá adiante, Jesus fala para ele, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí ela cai em si, ela começa a entender, ele está me oferecendo algo diferente, que não é só da minha necessidade básica. Então, eu lembro agora da multiplicação dos pães e peixes, que logo depois que acontece, irmã Ivanilda, a multiplicação dos pães e peixes, aumenta mais o povo atrás dele, de Jesus. E aí Jesus fala, olha, eles estão atrás de mim, não é porque eles sabem que eu sou, mas por causa que eles souberam que eu sacio a fome, e a fome deles, a fome é a necessidade básica, fome, saúde. E aí a mulher já come, aí só que não é isso que a gente precisa. A Bíblia fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí Jesus queria chegar a isso na mulher samaritana. Queria chegar nessa parte nela, e em mim e você um dia, quando nós estávamos sedentas, e nem sabíamos que estávamos sedentas. Essa que é a questão. Muitos estão sedentos e nem sabem que estão sedentos. Estão cheios de questionamento no seu interior e não sabem a resposta desses questionamentos. E aí ela fala assim para ele, né? Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E então ela abriu ali, baixou a guarda. Geralmente, quando alguém vem falar com a gente, alguém que a gente tem alguma desavença, a gente já monta uma guarda, né? A gente já monta ali uma linha de proteção, porque você não sabe se vai vir ataque, o que vai vir. E nesse momento ela baixa a guarda e fala, então eu quero, que você tem, eu quero. E aí começa essa transformação da mulher, porque a primeira coisa é ela acaba com esse tabu que não se fala com o judeu. Já caiu por terra esse primeiro problema que ela tinha dentro dela, ali, dos seus questionamentos. E aí começa algo que eu achei bem interessante, que é como Jesus usa essa situação para ela se posicionar, que ele fala assim, ó, vai chamar o teu marido e vem cá. Então, veja, você acha que Jesus não sabia que ela não tinha marido? Lógico que sabia, porque logo no versículo seguinte, ele fala assim, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Então, Jesus já sabia, mas ele pergunta mesmo, ele fala para ela, vai pegar o teu marido. E aí eu lembro disso, minhas irmãs, inclusive vai até sair as palavras proféticas relacionadas a isso, que eu lembro dessa característica de Deus nos perguntar coisas que ele já sabe. Só que eu entendi que quando ele faz essa pergunta, é para que a gente possa conscientemente fazer uma avaliação da nossa situação e tomar uma decisão. Ou você se realinha com o propósito de Deus, ou você abre mão. E aí eu vou trazer, como assim? Eu vou trazer alguns exemplos. Por exemplo, Adão e Eva. Adão e Eva viviam na presença de Deus, ali no jardim, viviam ali abençoados, na presença do Senhor. E aí, o que aconteceu? Eles pecaram. E o Senhor, Deus, ia todo final da tarde ali encontrar com eles para conversar. Aí, Adão ouviu, né, que o Senhor estava vindo, ele se escondeu. E o Senhor fala, Adão, onde você está? Como se ele não soubesse, mas ele sabia. E ele estava esperando o que Adão ia fazer. Então, ele falou, né, eu me escondi, porque eu estava nu, eu vi que o Senhor estava vindo, eu me escondi. Então, ele falou a verdade para Deus, ele falou, olha, eu me escondi porque eu sei que eu estou nu, né? E aí o Senhor vai e pergunta para ele, quem falou que você está nu? Você comeu o fruto? Né? Pergunta direta. O que ele tinha que responder? Quem falou foi o meu intelecto, que quando eu comi o fruto, eu vi que eu estava nu. E aí, só que ele não falou isso, né? Ele foi começando a falar que a culpa era de Eva, e a Eva falou que era da serpente, ou um jogando a responsabilidade do outro.
Então, quando o Senhor faz isso, ele faz para que nós venhamos nos tocar do que a nossa situação atual. Que situação que você está, Nívia? Essa situação que você está, pensa nela. E a mulher pensou. A mulher disse assim, eu não tenho marido. Quando ele falou, vai buscar o teu marido, ela falou, eu não tenho marido. Que ela podia dizer, tá, eu vou buscar o meu amante, ou então vou buscar o meu namorado. Então eu vou buscar. Não, ela disse, eu não tenho marido. Ela foi sincera. Então, a segunda coisa que acontece aí com a mulher samaritana é que ela quebra aí paradigmas e começa a conversar ali com Jesus como sendo mestre. E o segundo ponto é que ela, o coração dela mesmo, ela já viu ali que o Senhor estava dando uma palavra rema no coração dela. Sabe o que é a palavra rema? É a palavra que vai de encontro com a tua necessidade. Então, o Senhor já tinha dado palavra, já tinha ido ao encontro com a palavra da necessidade dela básica, e agora ele começa aí com uma palavra rema ao encontro das emoções dela. E aí ela começa a dizer assim, eu não tenho marido. E aí ele fala, disserte bem, não tens marido. E aí ela diz, então eu vejo que tu és profeta. E aí a gente vê a segunda mudança dessa mulher. Ela já viu ali do emocional dela, o Senhor deu uma palavra rema para o emocional, que ela não tinha marido, já foi 5 pessoas, já tinha problema de rejeição, já tinha problema de baixa autoestima, com certeza não achava que era merecedora, tanto achava que não era merecedora que ela se escondia. Ela tinha vergonha e tudo aquilo que uma pessoa que vive à margem da sociedade sente. Aí o Senhor foi lá, descobriu esse coração. Então, quantas vezes, minhas amadas irmãs, o Senhor não está descobrindo o teu coração? Está trazendo à tona aquilo que está te perturbando. Qual que é a tua decisão? A mulher samaritana, ela teve uma decisão muito interessante. Ela diz assim, vejo que és profeta. Abre os olhos espirituais. Agora o Senhor ele foi no básico, na água, na necessidade básica, ele foi no emocional, que era nos relacionamentos, e agora ele vai no espiritual. Que aí, esse é o caminho, meus irmãos. Esse é o caminho da transformação. Às vezes nós vamos para Jesus por uma necessidade básica, mas o Senhor ele quer chegar no teu espírito. Ele quer ter uma transformação do teu espírito, corpo, alma e espírito. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Então a mulher diz, Jesus diz para a mulher, mulher, crê-me que a hora vem e que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarão. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Aí no versículo 23 diz, porém, hora vem, e agora é. Naquele momento ali que ele está com ela, ou seja, ele está dando isso para ela. Ele está dizendo, agora é quem verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, aqui, o Senhor, ela já começa a sofrer uma transformação espiritual. Aquela mulher perdida, aquela mulher agitada nas suas emoções, nos seus pensamentos, nos seus complexos. Agora o Senhor está dizendo, agora é, mulher. É agora, é já, é nesse momento que você é uma adoradora. Aleluia. Então o Senhor já está restaurando esta mulher agora. Olha quando a gente encontra com Jesus, e se você deixar ele te questionar, ele te confrontar, e você aceitar esse confronto, você vai ser transformada como essa mulher foi transformada. E aí, agora ela é uma adoradora, aleluia. E aí, a gente vai ver que a mulher disse, eu sei que o Messias vem. Olha aí, uma mulher simples, de Samaria, mas ela sabia que o Messias vinha. E começa a vir as coisas do céu na mente dela, no coração dela. Ela já não está mais pensando no desprezo, ela já não está mais pensando no julgamento, agora ela está pensando no Messias. Olha só, ela começa ali com um negócio, o que você quer falar comigo? Não quero saber de ninguém falando comigo, nem você ainda é um judeu. Agora ela já está falando, eu sei. O Senhor já começou a trazer lembrança no coração dela de que ele tem uma esperança para ela. Ele é a esperança dela.
E o Deus está falando isso com você também. Você tem esperança. Relembre. Por isso que a Bíblia fala, lembre de tudo aquilo que te dá esperança. Lembre os milagres que o Senhor já fez. Lembre quando você era criança, que Deus falava com você. Lembre naquele dia que você orou e o Senhor respondeu. Lembre dos milagres. E aí, o Espírito Santo, né, começa a lembrar coisas do céu para essa mulher, gente. Eu sei que o Messias vai vir. E ele vai ensinar todas as coisas. Então, ela era uma mulher simples, mas ela estava ali falando com o Senhor e ela mudou. Então, o Senhor trouxe à tona. Qual que foi a decisão dela? Será que era esconder? Quantos de nós não escondemos quando o Senhor traz à tona os nossos dilemas? Aí a gente fala, faz de conta que não, vem alguém, quer conversar, dá uma palavra rema para você, você faz comigo. Eu? Não, comigo não, Senhor, não é comigo não, acho que é vem uma pregação e você joga isso daí, se fulana estivesse ouvindo, e é para você, não é para fulana. Então, ela era uma mulher simples, comum, mas ela conseguiu, quando ela decidiu, ela se posicionou, ela começou a ter a transformação, e ela então começou a reconhecer aquele momento, quem era Jesus na vida dela naquele momento, o que o Messias podia fazer na vida dela nesse momento. Amém, irmã, bom culto, Deus abençoe, glória a Deus. E aí nós temos então, e nisto vieram os discípulos. E disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Né? Então, uma mulher simples, essa conversa, ela foi fazendo um tratamento no básico, na necessidade básica, depois emocional e espiritual, e ela culmina com uma revelação maravilhosa, que foi a primeira vez que o Senhor Jesus se revela para uma pessoa fora do círculo dele ali mais próximo, dizendo, eu sou o Messias. E isso é muito poderoso. Né? E foi para ela, para uma mulher estrangeira, à margem da sociedade. Então, meu amado, minha amada irmã, diz assim, aí no versículo 28 e 29 diz, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é esse o Cristo? Aleluia, uma mulher que chegou, estava envergonhada, estava prostrada, estava se desviando das pessoas, agora ela foi no caminho das pessoas. Vem, ela não estava com vergonha, ela foi curada emocionalmente, ela foi curada, ela foi liberta espiritualmente. Porque quem é liberto, liberta. Quem é liberto, leva a libertação. Quem não é liberto, leva a prisão, leva a maldição. Então, ela deixou a necessidade dela básica, ela tinha ido buscar água. Então, estava faltando água na casa dela. Ela estava com sede. Mas depois que ela entrou em contato com a água viva, ela até esqueceu da necessidade básica. Ela conseguiu colocar o que era importante na frente. E eu e você estamos conseguindo? Ela deixou a necessidade dela básica lá, ela deixou o cântaro com a água, com tudo, e foi correndo para a cidade. Porque, gente, imagina, era uma sociedade que estava esperando o Messias há mais de, 400, 600 anos essa profecia era esperada. E, de repente, está ali se cumprindo na sua frente. Um cântaro com água vai ser mais importante? Talvez, gente, a casa está pegando fogo, a pessoa capaz de entrar para pegar o seu iPhone. Ou para pegar, ai, meu Deus, vai... Então, assim, às vezes, por isso que no avião diz assim, né? Se em caso de alguma coisa, não volte para pegar nada, mas também não sei se vai resolver muito se não voltar ou se pegar, né? Mas, enfim. Mas olha que eu acho lindo isso. Ela deixou a necessidade básica dela e colocou na frente que as vidas que precisavam saber que o Cristo estava ali. Vinde e vede. E a coisa mais linda que tem depois de tudo isso é que as pessoas vão. Ou seja, ela tinha credibilidade de quê? Me diz. Ela tinha 5 maridos, estava com outro lá que devia ter uma fama feia na cidade.
qual era a credibilidade desta mulher para um monte de gente ir ver Jesus? Nenhuma. Mas quando a pessoa tem um encontro com o Senhor, ela já era adoradora agora. Ela era adoradora, como Jesus falou, você já é agora. Então, ela não foi mais cabisbaixa, ai, gente, vem aqui, que eu acho que eu encontrei esmola. Não, ela já foi como uma adoradora, que ela estava livre, porque ele fala assim, olha, aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Então, eu vejo uma evangelista, uma pessoa livre, liberta, não tem vergonha de falar do homem que a transformou, do homem Deus que a transformou nesse encontro maravilhoso. Então, o Senhor, ele revela o nosso coração, para que possamos decidir qual posicionamento devemos ter diante do propósito. Ela decidiu, ela entendeu, ela gostava tanto de falar, e o que ela foi fazer? Foi falar de Jesus. Ela gostava de perguntar, e ela foi colocar dúvida. Olha, ela já usou a técnica do mestre. Ela já, não seria esse o Cristo? Nossa, vamos ver como assim o Cristo? Então, meus amados irmãos, essa mensagem eu quero deixar para você, essa mensagem da mulher samaritana, essa transformação, quando Jesus falar contigo, agora receba e viva como tal. É agora, é já, é nesse momento que ele está com você. Então, ele foi capaz de revelar os segredos mais íntimos da corrupção desta mulher. Resolveu seu problema, sua confusão, e apontou o caminho para ela. E ela decidiu seguir. Adão e Eva começaram a falar, não, foi fulano, foi cicrano, foi beltrano, e nem pediu, Senhor, me perdoa, então, o nosso erro. E a consequência deles foram ser expulsos da presença de Deus, do jardim, por causa do pecado. Caim, a mesma coisa. Caim fez de conta que não era nem com ele. Senhor, Caim, cadê teu irmão? Eu tenho irmão? Eu não tenho irmão, não. Não sei, não fiz nada. E quando ele foi confrontado, ele não colocou arrependimento. Ele simplesmente aceitou ali, falou, não é isso que você quer fazer comigo? Ou seja, qual é a tua decisão hoje? Né? A mulher samaritana, como diz, a mulher americana, a mulher africana, a mulher manauara, a paulista, sabe? Essa mulher se enquadra em qualquer denominação, em qualquer nacionalidade, em qualquer origem. Qual vai ser o teu posicionamento? Então, que você seja essa adoradora, que adore o Pai em espírito e em verdade, e anuncie com liberdade tudo isso que este homem Deus fez a você na Bíblia, ou na cruz do Calvário. Tudo que o Senhor conquistou é direito nosso, é nossa herança. E que nós venhamos passar, falar isso mais e mais. E aí as pessoas foram para fechar, e no final elas disseram para ela, nós não estamos mais acreditando só pela tua palavra. Ou seja, eles deram crédito para a palavra dela porque ela foi transformada. Quem tem encontro com Jesus, verdadeiramente abre seu coração, se posiciona, é mudado. E as pessoas notam isso. Então, eles deram credibilidade na palavra dela. E ele fala, mas nós não estamos mais acreditando só porque você falou, mas porque nós estamos também vendo ele. Nós também estamos aqui com ele. Então, que sejamos essas mulheres queridas para levar os nossos povos a Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vou passar para a Miriam para falar de outra estrangeira. Que Deus abençoe. Hoje o Senhor está falando, hein? Amém. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Essa mulher, ela não, depois que ela foi transformada, ela não ficou calada. Interessante que a Nívia trouxe aqui, e a gente já leu tantas vezes, mas cada vez que a gente lê novamente o relato da transformação dessa mulher, o Senhor traz coisas novas para nós. Ela, a partir do momento em que ela foi transformada, encheu-se de uma coragem, de uma ousadia para falar para as outras pessoas aquilo que ela estava experimentando. Que nós também não venhamos ficar caladas quando Deus falar conosco. Não vamos guardar só para nós. Você viu que ela não foi egoísta, a ponto de guardar só para ele. Eu conheci o Cristo, é só meu. Ele me transformou e vou ficar quietinha. Não, ela queria falar para todo mundo.
o que tinha acontecido no interior dela, o que tinha acontecido com ela. Glória a Deus, que nós possamos experimentar essa transformação, assim como a mulher samaritana. Glória a Deus, para que rios de águas vivas fluam do nosso interior. Como a Nívia bem disse, estamos falando das estrangeiras hoje. Vamos então para mais uma mulher estrangeira, que é a mulher cananeia, ou, como diz lá em Marcos, capítulo 7, mulher Ciro-Fenícia. Em Mateus, capítulo 15, versículo 27, 21 ao 28, vai trazer a história, o relato do que aconteceu com a mulher cananeia. Primeiro, essa mulher, ela era daquela região, natural daquela região. Ela veio até Jesus gritando. Quando eu leio a parte gritando, eu me lembro do Bartimeu, que gritou também para que Jesus viesse ouvi-lo. E ela faz a mesma frase que nós vemos no relato de Bartimeu, o cego Bartimeu, ela também diz, Senhor, filho de Davi, misericórdia de mim. Mas ela não falou nesse tom que eu estou falando, ela veio gritando. E quando alguém está gritando, que é para todo mundo ouvir. E aí ela apresenta para Jesus a necessidade dela. Essa mulher, ela não era uma mulher, somente uma mulher preocupada consigo mesma, com as necessidades dela. Ela tinha uma filha, além de ser mulher, ela era mãe. E quando nós nos tornamos mãe, a gente sabe quando o filho fica doente, alguma coisa acontece com o filho, a gente preferia estar no lugar do filho para não vê-lo doente, para não vê-lo naquela situação. E essa mulher chega a Jesus gritando, dizendo, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. A mulher cananeia, então, ela aparece aqui em duas referências bíblicas, mas falam sobre a mesma pessoa, a mesma história, mudando algumas termologias dentro dos dois relatos. Então, Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao 28, e em Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao 30. O que essa mulher cananeia ela tem a nos ensinar? Que quando o coração se volta para Jesus, a nossa história não fica presa à origem. Ela era o quê? Estrangeira. Ela não fazia parte do rol ali dos judeus. Ela era considerada uma gentílica, uma mulher gentia, fora do povo de Israel, mostrando que, mesmo fora do povo da aliança, alguém que não tinha direito religioso, aos olhos da cultura daquela época, ainda assim ela se aproximou de Jesus, de Cristo. E ela não se aproximou somente por se aproximar, porque ela queria algo, ela almejava algo e ela sabia que a resposta estaria nele. Ele era a resposta. Ela se aproximou de Jesus com uma fé viva. Glória a Deus. Com uma fé viva, insistente e profundamente reveladora. Ela era uma mãe aflita, a filha dela estava endemoniada. Isso nos mostra que a dor dela não era apenas superficial. A filha dela estava sofrendo. E como mãe, eu sei que quando a minha filha fica doente, fica com alguma coisa, eu quero tirar aquilo dela para não vê-la sofrer. Imagina essa mãe passando por isso, e ela está sofrendo muito, ela diz. Que a filha dela estava sofrendo muito. Então, era uma dor de casa, uma dor de alma e também de lágrimas. Eu acredito que essa mulher não chegou com o rosto limpo, assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Não, ela chegou chorando, em prantos. Glória a Deus. Ela não veio a Jesus para discutir doutrina. Ela veio porque ela sabia que Jesus podia libertar a filha dela. Ela veio a Jesus porque ela sabia, ela já tinha ouvido falar dele. E ao ouvir falar dos milagres que Jesus tinha feito, ela sabia que nele estava a resposta para a solução na vida da filha dela. Glória a Deus. Aqui nós vemos que
A necessidade dessa mulher, assim como na vida dessa mulher, se tornou ali aonde a fé pôde amadurecer. Com o clamor daquela mulher em prol da filha dela. Só que o relato não para aqui. Ela chega falando, gritando, e vamos dar continuidade ao texto que diz: mas Jesus não respondeu palavra alguma. Jesus ficou em silêncio. Imagina, você chega gritando, pedindo socorro para aquele que você sabe que é a solução, que uma palavra dele pode mudar tudo na vida da filha dela, na vida dela, e ele fica em silêncio. E ela insiste. Mesmo o silêncio de Jesus, ela insiste, ela continua falando, ela continua clamando, ela continua gritando. E, logicamente, que os discípulos que estavam ao lado de Jesus, eles ficam incomodados com isso. E a palavra de Deus diz aqui, ó, então seus discípulos se aproximaram de Jesus e pediram, manda ela embora, pois ela está gritando atrás de nós, manda ela embora. Então Jesus responde para a mulher, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E aí a mulher vai com uma atitude mais, aleluia. A mulher veio e se prostra diante de Jesus. Você se lembra de o que acontece quando as pessoas se prostram aos pés de Jesus? Maria de Betânia, a gente aprendeu com ela, que quando ela sempre que via Jesus, ela sempre prostrava aos pés de Jesus para adorá-lo. E essa mulher faz exatamente isso. Ela veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda. E Jesus responde para ela, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, eu sei disso, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E agora nós vamos destrinchar aqui quais foram as virtudes que essa mulher ativou ao ter esse encontro com Jesus. Aleluia. O mais impressionante é que ela, sendo cananeia, uma mulher fora da linhagem dos judeus, Jesus estava passando por ali, né? Saindo de um lugar na qual ele tinha falado, discutido ali com alguns fariseus sobre os fariseus discutindo com Jesus sobre os discípulos de Jesus que não respeitavam o sábado, não respeitavam as tradições, que é necessário lavar as mãos antes de comer. Antes, né, antes de chegar até essa mulher, havia acontecido algumas coisas no caminho, que Jesus fala, olha, responde para os seus discípulos, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixe-nos. Eles são guias cegos. É um cego conduzindo ao outro, falando a respeito dos fariseus. E Jesus explicando ali para os fariseus que o que faz mal para uma pessoa não é o que entra pela boca dela, não é o que ela come. O que ele queria enfatizar aqui é o que sai da boca dela, o que está, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Saindo desse episódio aqui, ele chega, então, saindo daquele lugar onde estava, retirou-se para a região de Ciro e Sidom, e lá encontra esta mulher. Na verdade, ela encontrou Jesus. Glória a Deus. Jesus, em sua resposta, ele não está negando o valor dessa mulher. Ele está revelando a profundidade da fé dela, para ver se a fé dela era superficial ou era uma fé que, para mostrar também para os seus discípulos. Então, a virtude que essa mulher ativou aqui foi a fé perseverante. Não é porque os discípulos falou, mestre, manda ela calar, porque ela está gritando atrás de nós. Não é por causa do silêncio que Jesus fez de não responder nenhuma palavra, mesmo assim ela continuou clamando até obter resposta.
Mesmo diante do silêncio, ela não desistiu. E quantas de nós passamos por situações difíceis, passamos por circunstâncias que não entendemos, e aí achamos, até pensamos, Deus nos abandonou, Deus me deixou, eu vou ficar quieta também, já que não ouço resposta dele de nenhuma maneira, não consigo ouvir a resposta dele porque ele está em silêncio. E aí acabamos por desistir, de insistir diante daquilo que tanto queríamos. No caso dessa mulher, ela queria a cura para a filha dela. Mesmo diante do silêncio de Jesus, ela não desiste. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus, porque a palavra de Deus ela é direta, ela é viva. E a palavra de Deus diz que ele nunca nos deixaria só. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, muitas vezes o silêncio de Deus nas nossas vidas não significa que ele está ausente. O silêncio de Deus muitas vezes é para nós amadurecermos a nossa fé. Para ver se a nossa fé em Deus. Porque fé é o quê? Fé é o firme fundamento das coisas que você não está vendo, mas você crê que existe. Sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa mulher aqui, ela nos ensina que a fé verdadeira não é permanecer apenas quando tudo está fluindo bem. A fé madura continua clamando mesmo quando você não está entendendo nadinha do processo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas você continua perseverando. Continue crendo. Não desista, continue crendo. Porque aquele que começou a boa obra na tua vida, na minha vida, há de concluir até o dia de Cristo. Ela não recusou diante do silêncio de Jesus. Ela não recusou diante da rejeição dos discípulos. Mandando ela calar a boca. Mestre, manda ela calar a boca, ela está nos atrapalhando. Por que ela está gritando tanto? Ela não se calou, mesmo diante da aparente demora em ouvir uma resposta. Ela permaneceu, ela perseverou. Essa mulher aqui, ela representa tantas mães, tantas intercessoras. Glória a Deus. Não desista de orar. Não desista de clamar. Tantas mulheres que carregam em silêncio as batalhas dos filhos. Tem mães que oram anos e anos pela salvação dos filhos. Continue perseverando. Seja como uma Débora. Levante-se, Débora. E continue orando pelos seus filhos. Continue clamando pelos seus filhos. Não desista. Continue clamando pela tua casa. Para que você possa declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Assim como Josué disse. Eu escolho. Nós escolhemos. Eu escolho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não está vendo ainda, mas continue clamando. Pai, a tua palavra diz. A tua palavra diz, e eu quero isso cumprir na minha vida, na minha família, na minha casa. Que todos da minha casa possamos servir ao Senhor. Se tão somente crer, tu e a tua casa serão salvos. Lá em Atos, quando Pedro vai até Cornélio, acho que é Pedro, né? Pedro vai até Cornélio, e lá, conversando com Cornélio, ele diz, também tem aquele carcereiro, Paulo e Tiago, Paulo e Silas, aquele carcereiro que acha que aquele terremoto todo mundo fugiu. E ele e a casa dele foram salvos, porque ele creu. Aleluia. A segunda virtude que essa mulher ativou
ao se encontrar com Jesus foi a humildade. Mas antes de entrar aqui na humildade, quem era essa mulher? Essa mulher cananeia, quem era ela? Ela era alguém de fora, mas que entendeu algo que muitos que estão dentro ainda não captaram. Ela era de fora, entendeu o que muitos que estão dentro, perto de Jesus, não tinham entendido ainda. E o que eles não entenderam? Que Jesus é suficiente. Jesus Cristo nos é suficiente. Essa mulher, ela não negociou com a dor. Ela não romantizou o sofrimento da filha dela e dela. Ela não aceitou como destino o que podia ser levado a Cristo em oração. E ao ativar essa segunda virtude da humildade, quando Jesus diz para ela, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Imagina você no lugar dela, ouvindo isso, como é que você reagiria? Eu não sei se eu reagiria assim tão bem, né? Mas essa mulher nos ensina mais uma lição aqui. Ela foi buscar o que ela precisava. Como a Nívia disse aqui, quando uma palavra rema é liberada, é porque Deus vai de encontro às necessidades que você precisa, às necessidades que eu preciso. Ele sabe o que nós precisamos. Muitas vezes nós pedimos coisas para Deus, queremos tanto coisas, sem antes entender e consultar. Pai, é da tua vontade? Essa mulher aqui, ela se colocou no lugar da filha porque ela já não aguentava ver a filha sofrer daquele jeito. Muitas vezes o Senhor nos pede, coloque-se no lugar do outro. Para você entender o que o outro está sentindo. Ao ler, mais uma vez, a história da mulher cananeia e como ela demonstra fé, eu peço para que Deus nos ajude a termos uma fé como a dessa mulher. Que mesmo ouvindo umas palavras que hoje entendemos como ofensa, e iríamos sair dessa situação quando Jesus fala, não é bom lançar o pão e lançá-los aos cachorrinhos? Essa mulher, ela não se ofendeu com essa palavra. Mas hoje em dia, muitas pessoas se ofenderiam com essa ou com outra palavra. E já se vitimizaria diante disso, dizendo assim, ele não quer atender o meu pedido. Só porque eu sou isso, só porque eu sou aquilo. E aí vem a parte das comparações, vem a parte de dar ouvidos às mentiras do inimigo, dizendo que você não é capaz, mas você está diante daquele que lhe é suficiente. Aleluia. Quando Jesus fala sobre o pão dos filhos e os cachorrinhos, ela não reage com orgulho ferido. Não reage com, ai, me ofendeu. Ela não entra em disputa de ego. Ai, feriu meu ego. Não. Ela responde com humildade e também discernimento. Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Essa resposta dessa mulher revela que ela sabia que uma migalha de Jesus vale muito mais do que o banquete que estava sendo oferecido na mesa. Porque uma migalha que Jesus liberasse para a vida dela, a filha dela seria alcançada. Aleluia. Ela nos ensina o que está em Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade dela não era humilhação, era entendimento de dependência. Senhor, é só o Senhor. Só tu, Jesus.
Eu estou aqui diante de ti porque só o Senhor. Ela poderia ter ido embora ofendida, mas ela respondeu: sim, Senhor. Ela nos ensina que o reino de Deus, ele responde aos corações humildes. A humildade dela não era a humilhação, era entendimento da dependência total de Deus. A outra virtude que nós aprendemos com essa mulher aqui é sobre o discernimento espiritual. A mulher cananeia, ela entendeu que Jesus era a sua única esperança. E ele é a nossa única esperança. Não tem como irmos a Deus se não for por intermédio de Cristo. Porque ficamos procurando tantas outras coisas, tantas outras desculpas, se só Jesus é a nossa única esperança. Essa mulher entendeu isso. Que nenhuma estrutura humana resolveria a dor dela. Que somente a presença de Jesus Cristo poderia transformar a casa dela. Hoje existe sim muita informação, porém pouco discernimento. Por isso que nós devemos sempre orar: Senhor, abre os olhos do meu entendimento, para que eu possa compreender o que está na tua palavra, para compreender o que o Senhor tem para mim. Tira, Senhor, em nome de Jesus, toda a cera, todo o tapão dos meus ouvidos, toda a cera espiritual que tem pedido ouvir e discernir o que o Senhor tem para mim, ou tem para nós. Precisamos buscar ter mais intimidade com Cristo, ter mais intimidade com Deus, e isso não é da noite para o dia que você vai ter intimidade com alguém, mas sim uma constância, ser disciplinado, ser diligente, ser constante. Ela nos ensina que quem reconhece Jesus corretamente recebe transformação verdadeira. Assim como ela entendeu, a mulher samaritana também entendeu. Aleluia. Em Jeremias 29, 13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Essa mulher percebeu que a aparente recusa de Jesus não era o fim da conversa. Em Jesus ela enxergou autoridade, enxergou também misericórdia, enxergou também o poder. Há pessoas que diante de uma demora concluem que Deus as abandonou. Mas ela fez o contrário, ela permaneceu adorando no meio do processo. Mais uma chave nós viramos aqui. Essa mulher, mesmo de fora, entendeu o que é maturidade espiritual. Eu não vou sair daqui sem antes o Senhor liberar uma palavra de bênção sobre a minha vida. Eu não saio daqui sem antes receber o que eu vim buscar. Quantas vezes nós nos ajoelhamos diante de Deus, começamos a clamar, e sem ouvir nenhuma resposta, levantamos e falamos assim: Deus, não ouviu minha oração, parece que a oração não passou do teto. Quando o Senhor quer que você insista um pouco mais, ore um pouco mais, persevere um pouco mais. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. E mais uma virtude, porque eu não vou falar todas as virtudes, porque ainda tem devocionais, palavras de bênçãos que precisamos destrinchar mais um pouco. Além disso, ela também ativou a virtude com coragem de romper as barreiras, porque ela se aproximou de Jesus mesmo sabendo que ela não fazia parte do grupo. Ela não fazia parte do grupo dos discípulos, ela não fazia parte dos judeus. Mesmo assim, ela se encheu de coragem para romper as barreiras. Muitas vezes, o que impede o nosso milagre não é a falta de promessa, mas o medo de chegarmos até Jesus totalmente sem máscaras, totalmente nu, digamos assim. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Em Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 34? Ela também avançou, apesar das barreiras. Essas duas mulheres, né, se conectam nesse ponto aqui, mostram que a fé verdadeira atravessa multidões, fronteiras e até acusações. O outro ponto aqui é sobre a adoração em meio à dor. Em Mateus 15, 25.
a mulher se ajoelha diante de Jesus. Ela não apenas pede, mas ela se rende. Como em João, capítulo 4, versículo 23, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. A outra virtude é o amor intercessor. Ela não clamava por si mesma, ela clamava pela filha. Existe algo poderoso nas mães e mulheres que se levantam em intercessão. Aquela mulher, ela decidiu que a dor da filha não seria ignorada. Ela guerreou espiritualmente pela casa dela. É o que nós devemos fazer. Essa mulher, ela não se conformou com a opressão dentro do lar dela. Eu vou atrás daquele que vai me dar a resposta, que é a resposta. Muitas libertações começam quando alguém, seja você, seja eu, alguém da sua casa, decide não se calar espiritualmente, mas continua orando diariamente pelos filhos, pela casa, pelo marido, declarando a palavra de Deus sobre a sua família. E nós fazemos isso aqui no Ministério Ezer. Nós começamos assim, orando da cabeça aos pés pelos nossos maridos. Orando por nós da cabeça aos pés, orando pelos nossos filhos da cabeça aos pés. E o Senhor, à medida em que vamos buscando Ele, já vamos caminhando aí para 6 anos, quando nós decidimos não ficar mais caladas, decidimos não ficarmos prostrada olhando só para a situação em que estávamos vivenciando, mas buscamos em Deus, em Cristo, a revelação, em Cristo, que é a verdade, para mudar situações e quadros que muitas vezes nós achávamos que os outros eram culpados, quando, na verdade, a mudança precisaria acontecer em cada uma de nós. Primeiro, começa em nós, depois, através de nós e apesar de nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa mulher, ela não pediu por si, ela pediu pela filha. Ela carregou a dor de outra pessoa além da sua. Essa, então, é a essência de um intercessor. Clamar e orar pelas pessoas. E o que Jesus viu na mulher cananeia? Jesus não viu apenas uma mulher desesperada. Ele viu uma fé madura. Por isso ele declarou: ó mulher, grande é a tua fé. Poucas pessoas ouviram isso de Jesus, pouquíssimas. A mulher cananeia, ela nos mostra que a fé rompe barreiras, a perseverança vence o desânimo, a demora, a humildade abre portas espirituais e a intercessão transforma gerações. Ela chegou como estrangeira aos pés de Jesus, mas ela saiu conhecida pela sua fé, e por isso que nós sabemos e lemos a história dessa mulher. Ela não tinha nome. Então, essa história cabe, como disse a Nívia, a qualquer mulher, a qualquer nacionalidade. Quem permanece aos pés de Jesus, com fé e humildade, transforma o silêncio do processo em testemunho de milagre. Glória a Deus por isso. Se você é mãe, intercessora, líder, mulher ferida ou até mesmo cansada, a mulher cananeia, assim como aprendemos com ela nos ensinou, através das atitudes que ela teve, para que nós venhamos parar de medir a nossa vida pela aparência da porta fechada e nós começarmos a enxergar o Deus que está diante de nós. Jesus, vivo, ressurreto, ele tem resposta. Até o silêncio dele fala e nos ensina. A fé madura aprende a dizer, mesmo que pareça pouco, uma migalha da mesa de Jesus é suficiente para mudar tudo. E naquele mesmo instante, a filha dela foi curada. Glória a Deus. Aleluia.
E aqui, então, nós encerramos mais um estudo. Glória a Deus. Se você ainda não conhece o Ministério Ezer, aqui está o nosso Instagram, o nosso e-mail, o YouTube, que você possa acompanhar e aprender também, assim como nós temos aprendido com cada uma dessas mulheres. Assim como o Senhor tem nos ensinado ao longo desses quase 6 anos, nós te convidamos para que você também venha ter experiências reais e verdadeiras com aquele que é a vida. Aquele que diz que, se você crer, rios de águas vivas fluirão do teu interior. Aleluia. Vamos orar? Pai de amor, bondade e graça, Deus justo e santo, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo quanto o Senhor é, tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por não nos deixar no escuro. Obrigado, Senhor, por nos ensinar sobre essas mulheres que, a priori, chegaram como estrangeiras, mas elas estão aqui na tua palavra, descrita como mulheres de fé, mulheres de coragem, ousadas porque foram transformadas ao se encontrarem contigo. Pai, quantas mulheres, quantas famílias ainda não tiveram esse encontro verdadeiro e real contigo, que eles possam, neste dia, Pai, também serão alcançados pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor constrangendo cada um, Pai. Que famílias sejam alcançadas, sejam restauradas, e assim como a mulher samaritana não se calou, mas ela deixou o cântaro dela no poço e foi anunciar que só Jesus salva. Não é este o Cristo que falou coisas que ela nunca tinha contado para ninguém, o Senhor que revela o profundo e escondido que há em nós, que nós não queremos mostrar e nem revelar a ninguém, mas o Senhor continua tratando-nos de dentro para fora. Pai, que nós possamos falar do teu amor, falar do teu reino, aonde nós formos, que sejamos mulheres como luzeiros, aonde nós formos, possamos resplandecer assim como a candeia acesa, não pode ser escondida, para que ninguém venha ver a luz refletida, mas que nós possamos falar do teu amor, Pai. Falar do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Assim como o Senhor também, através da história da mulher cananeia, que chegou a ti como uma estrangeira, mas não ficou conhecida como uma estrangeira, ficou conhecida como uma fé madura, uma mulher que nos ensina a perseverarmos, mesmo diante do silêncio, mesmo diante da rejeição, mesmo diante da demora, por ouvir alguma palavra. Sabemos que o Senhor está com seus ouvidos atentos para nos ouvir. Pai, socorre, Senhor. Socorre aquelas que estão aflitas neste momento. Cura aquelas que estão enfermas, Pai, corpo, alma e espírito. Que assim como nós temos experimentado e vivenciado essas novidades de vida contigo diariamente, cada mulher que faz parte do Ministério Ezer, cada família aqui representada, cada pessoa que está assistindo, Senhor, esse estudo, possa ser alcançado pela tua graça. E até as migalhas que caírem da tua mesa, Pai. Sabemos que resposta muda tudo nas nossas vidas. Transforma tudo em nós. Porque o Senhor é a esperança viva, porque Cristo em nós é a esperança viva para todos os que precisam. Que possamos continuar sendo as mãos e os pés de Jesus aonde nós formos. Que possamos continuar clamando a Ti. Porque a Tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Que possamos continuar perseverando, clamando ao Senhor. Que no momento certo, o Senhor há de nos responder. Que nós possamos ter a nossa fé constante e crescente, e não uma fé que fica oscilando como as ondas do mar, ora está bem, ora está mal. Pai, ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a termos discernimento espiritual em todas as decisões que tenhamos que tomar. Que possamos ser humildes a ponto de não deixarmos o ego, o orgulho nos dominar. Em nome de Jesus, Pai, quebra todo o engano, quebra toda a raiz de rejeição,
Cancela, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de comparação, de inveja. Em nome de Jesus, Pai, tudo que tem feito com que tantas pessoas pensam que não são merecedoras do teu amor. Que possamos entender que o Senhor nos é suficiente. Jesus nos é suficiente. Tu nos é suficiente, Pai. E uma palavra liberada pelo Senhor muda tudo nas nossas vidas. Libera uma palavra de vida sobre a casa de cada uma agora, em nome de Jesus. Que lares que estejam em disenções, em confusões, haja a tua paz, Pai, em nome de Jesus. Que a tua paz possa reinar dentro dos lares, que famílias sejam curadas e restauradas em nome de Jesus. Assim eu oro, crendo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, ficamos aqui. Nívia, tem mais algum recado para dar? Não, amém. Só Amém. com a gente. Continue conosco, não esqueça do jejum. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor te dê a paz. Não qualquer paz, mas a paz de Deus, guardando a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Deus abençoe. Amém. Amém.